Entre os exemplos dados por Lipps 1898 de enumeração xistosa, entre parênteses, coordenação, encontramos as seguintes linhas citadas como intimamente aparentadas aos estudantes, professores, filisteus e asnos de Heine. Mit einer Gabel und mit Mühe zog in die Mutter aus der Brü. Abre colchetes, com um forcado e muito esforço, sua mãe pescou-o do ensopado. Fecha colchetes. É como se, comenta Lipps, o mu, esforço e barra dificuldade, fosse um instrumento como o forcado. Sentimos, entretanto, que essas linhas, embora cômodas, estão bem longe de constituir um xiste, enquanto a lista de Heine, sem nenhuma dúvida, o é. Podemos talvez evocar mais tarde esses exemplos quando não necessitarmos evitar o problema da relação entre a comicidade e os xistes. Observamos no exemplo do Duque do tintureiro que tal xiste por unificação não persistiria se o tintureiro replicasse, abre aspas, não, tenho medo de que o cavalo não suporte a fervura, fecha aspas, mas sua resposta real foi, abre aspas, sim, Alteza, se ele suportar a fervura, fecha aspas. A substituição do realmente apropriado não por um sim constitui um novo método técnico do xiste, cujo emprego perseguiremos em alguns outros exemplos. Um xiste similar ao que acabamos de mencionar, também citado por Fischer, 1889, é mais simples. Abre aspas, Frederico o Grande ouviu falar de um pregador na Silésia que tinha reputação de entrar em contato com os espíritos. Mandou buscar o homem e recebeu-o com a pergunta, abre aspas, você pode conjurar os espíritos? Fecha aspas. A resposta foi, abre aspas, as ordens de Sua Majestade, mas eles não vêm, fecha aspas. É muito óbvio aqui que o método usado no xiste consiste simplesmente em substituir a única resposta possível não pelo seu contrário. A fim de efetivar a substituição, foi necessário acrescentar um mas ao sim, de modo que o sim e mas equivalessem semanticamente a não. A representação pelo oposto, como chamaremos, serve de vários modos à elaboração do xiste. Nos dois exemplos seguintes, aparece quase em estado puro. Abre aspas, esta dama se assemelha em muitos aspectos a Vênus de Milo. Ela é também extraordinariamente velha, não tem dentes e há manchas brancas na superfície amarelada de seu corpo. Fecha aspas, Heine. Eis uma representação da fealdade através da semelhança com o que há de mais belo. É verdade que tais semelhanças só podem existir em qualidades que são expressas ou por termos com duplo sentido, ou por detalhes desimportantes. A última característica aplica-se a nosso segundo exemplo, travessão, o grande espírito de Lichtenberg. Abre aspas, une em si mesmo as características dos maiores entre os homens. Tem o porte da cabeça torto como Alexandre. Teve sempre que usar um topete como César. Podia beber café Leibniz
e desde que adequadamente instalado em sua poltrona, esquecia-se de comer e de beber como Newton, como este, tendo que ser despertado, usava sua peruca como Dr. Johnson e sempre deixava um dos botões da braguilha desabotoado como Cervantes, fecha aspas. De uma viagem à Irlanda, von Falk, 1897, trouxe um exemplo particularmente bom de representação pelo oposto, exemplo em que não se faz o mínimo uso de palavras com duplo sentido. A cena ocorre numa exposição de museu de cera, que poderia ser o de Madame Tussaud. Um guia conduzia um grupo de visitantes jovens e velhos de figura a figura enquanto as explicava. Abre aspas, este é o Duque de Wellington e seu cavalo, fecha aspas, explicou ele. Em consequência, perguntou uma jovem dama, abre aspas, qual é o Duque de Wellington e qual é o seu cavalo, fecha aspas. Abre aspas, qualqueira, minha bela jovem, fecha aspas, foi a resposta, abre aspas, você paga a entrada e faz a sua escolha, fecha aspas. Seria esta a redução do xiste irlandês, abre aspas, que falta de vergonha as coisas que estas pessoas ousam oferecer ao público nestes museus de cera. Não se pode distinguir entre o cavalo e o seu cavaleiro, abre parênteses, exagero faceto, fecha parênteses, e é para isso que se paga, fecha aspas. Essa exclamação indignada é então dramatizada, baseada em uma pequena ocorrência. No lugar do público, em geral, aparece só uma dama e é particularizada a figura do cavaleiro, necessariamente o Duque de Wellington. Extremamente popular na Irlanda, mas o descaramento do proprietário ou guia que extrai dinheiro dos bolsos do povo, nada oferecendo em troca, é representado pelo contrário, travessão, por um discurso em que ele se jacta de ser consciencioso, homem de negócios, que não tem outra coisa mais próxima ao coração que o respeito pelos direitos que o povo adquire pagando. Podemos agora verificar que a técnica desse xiste não é bastante simples, na medida em que se capacita o trapaceiro insistir na sua honestidade, classifica-se como um caso de representação pelo oposto, mas, na medida em que o trapaceiro o faz numa ocasião em que dele se requer coisa muito diferente, travessão, replicando com a respeitabilidade do negócio quando se espera a identificação das figuras, travessão. Temos um caso de deslocamento. A técnica do xiste consiste em uma combinação dos dois métodos. Nenhuma grande distância separa esse exemplo de um pequeno grupo que poderia ser descrito com constituído de xiste de exageração. Nestes, o sim que ocorreria na redução é substituído por um não, que tem, entretanto, a despeito de seu conteúdo, a força de um sim intensificado e vice-versa. Uma negativa é um substitutivo para uma confirmação exagerada. Assim, por exemplo, no epigrama de Lessing, Die gut Galati men segat sei svars ir har, da dus ir har schon svars als sei es kauft war. Abre colchetes. A boa Galateia tinge seus cabelos de negro até os pensamentos, e seus cabelos já eram negros quando os comprou. Fecha colchetes.
ou a maliciosa defesa da filosofia por Lichtenberg, abre aspas, há mais coisas no céu e na terra do que sonha vossa filosofia, fecha aspas, disse o príncipe Hamlet desdenhosamente. Lichtenberg sabia que essa condenação não era ainda severa o bastante, pois não levava em conta todas as objeções que podiam ser feitas à filosofia. Acrescentou, portanto, o que faltava, abre aspas, mas há também na filosofia muita coisa que não é encontrada no céu ou na terra, fecha aspas. Seu acréscimo, de fato, enfatiza a maneira pela qual a filosofia nos compensa da insuficiência que Hamlet censura. Tal compensação, porém, implica uma outra reprovação ainda maior. 2 xistes de judeus, embora de um tipo vulgar, são ainda mais claros, já que se libertam de todo vestígio de deslocamento. Abre aspas, 2 judeus discutiam sobre banhos. Tomo banho anualmente, disse um deles, quer precise ou não, fecha aspas. É óbvio que essa insistência jactante na própria limpeza serve apenas para convencer-nos de sua sujeira. Abre aspas, um judeu notou restos de comida na barba de um outro. Posso dizer-lhe o que comeu ontem? Diga-me então. Pois bem, lentilhas. Errado, isso foi anteontem, fecha aspas. O exemplo seguinte é um excelente xiste de exageração, em que se pode facilmente reconstruir a representação pelo oposto. Abre aspas, o rei condescendeu em visitar uma clínica cirúrgica. Lá, deparando com um professor que executava a amputação de uma perna, acompanhou todos os estágios com altas expressões de sua real satisfação. Bravo, bravo, meu caro professor. Quando a operação terminou, o professor aproximou-se dele e perguntou-lhe com uma profunda reverência, abre aspas, Vossa Majestade ordena que eu ampute também a outra perna? Fecha aspas. Abre aspas, os pensamentos do professor durante o aplauso real não poderiam de certo manifestar-se inalterados. Parece que estou amputando a perna desse pobre sujeito por ordem do rei e para sua real satisfação. Afinal, existem realmente outras razões para a operação. Fecha aspas. Vai então ao rei e lhe diz: não, tenho outra razão para executar uma operação que as ordens de Vossa Majestade. O aplauso com que Vossa Majestade me honrou fez-me tão feliz que só aguardo as ordens de Vossa Majestade para amputar também o membro são. Dessa forma, ele consegue fazer-se entendido dizendo o contrário daquilo que pensa, mas deve guardar para si mesmo. Tal oposto é uma exageração que não pode ser acreditada. Como mostram esses exemplos, a representação pelo oposto é um instrumento da técnica do xiste, usado frequentemente e operando com grande poder. Mas há algo que não devemos desconsiderar. Essa técnica não é um absoluto peculiar aos xistes. Quando Marco Antônio, após um longo discurso no fórum, onde reverteu a atitude emocional de sua audiência em relação ao cadáver de César, finalmente exclamou uma vez mais, abre aspas, For Brutus is an honorable man. Reticências, fecha aspas.
Ele sabe que o povo agora lhe devolverá aos gritos o sentido verdadeiro de suas palavras. Abre aspas, they were traitors, honorable man. Fecha aspas. Ou quando Simplicíssimos descreve uma coleção de incríveis exemplos de brutalidade e cinismo, com expressões como homens de sentimento, isso é também uma representação pelo oposto. A única técnica que caracteriza a ironia é a representação pelo contrário. Além do mais, já lemos e ouvimos falar sobre xistes irônicos. Não se pode, portanto, duvidar mais de que a técnica sozinha seja insuficiente para caracterizar a natureza dos xistes. Mas, por outro lado, perdura como fato incontrovertido que, uma vez desfeita a técnica do xiste, este desaparece. Por enquanto, podemos achar difícil pensar como podem ser reconciliados os dois pontos fixos a que chegamos na explicação dos xistes. Se a representação pelo contrário é um dos métodos técnicos dos xistes, podemos esperar que os xistes possam também fazer uso de seu oposto, travessão. A representação por alguma coisa similar ou afim. A ulterior evolução de nossas pesquisas, de fato, há de mostrar que esta é a técnica de um novo e particularmente compreensivo grupo de xistes conceptuais. Descreveremos a peculiaridade desta técnica muito mais apropriadamente se dissermos, ao invés da representação por alguma coisa afim, representação por algo correlacionado ou conexo. Efetivamente, começaremos por esta última característica e a descreveremos imediatamente como um exemplo. Eis uma anedota americana, abre aspas, dois homens de negócio, não particularmente escrupulosos, conseguiram, por meio de uma série de empreendimentos de alto risco, acumular grande fortuna e faziam agora sérios esforços para introduzir-se na boa sociedade. Um método que impressionou-os como de provável êxito era ter seus retratos pintados pelo mais famoso e mais bem pago artista da cidade, cujos quadros gozavam de alta reputação. As preciosas telas foram exibidas pela primeira vez em um grande sarau e os próprios anfitriões conduziram o crítico e connoisseur de arte mais influente até a parede de onde pendiam os retratos, lado a lado, para desfrutar o seu admirado julgamento a respeito. Após estudar os trabalhos por longos instantes, o crítico balançou a cabeça como se algo tivesse faltando e, indicando o espaço vazio entre os quadros, perguntou calmamente: mas onde está o Salvador? Fecha aspas, abre parênteses. Não vejo o quadro do Salvador. Fecha parênteses. O sentido deste comentário é claro. Tratamos ainda uma vez da questão de representar alguma coisa que não pode ser expressa diretamente. Como ocorre esta representação indireta? Partindo da representação dada no xiste, reconstruímos o trajeto inverso através de uma série de associações e inferências facilmente estabelecidas. Podemos adivinhar pela pergunta onde está o Salvador, onde a imagem do Salvador,
que a visão dos dois quadros recordou ao locutor uma visão semelhante, familiar a ele, que incluía, entretanto, um elemento ora omitido, travessão, a figura do Salvador entre duas outras. Há apenas uma situação desse tipo: Cristo crucificado entre dois ladrões. Os xistes confere proeminência ao elemento omitido. A similaridade apoia-se em informação transmitida pelo xiste. As figuras pendentes à direita e à esquerda do Salvador pode consistir apenas no fato de que os quadros pendentes das paredes são imagens de ladrões. O que o crítico pretendia dizer era simplesmente: vocês são um par de patifes. Ou, em maior detalhe, que me importa os retratos de vocês? O certo é que são uma dupla de patifes. E efetivamente ele termina dizendo isso através de algumas associações e inferências, utilizando o método que denominamos de alusão. Recordemos imediatamente em que parte já deparamos com a alusão, travessão, numa conexão a saber com um duplo sentido. Quando dois sentidos são expressos por uma palavra, sendo um deles tão mais frequente e usual que desde logo nos ocorre, enquanto o segundo é mais fora de mão e portanto menos proeminente, propomos referir isto como duplo sentido com uma alusão. Em todo um conjunto de exemplos já examinados, constatamos que sua técnica não era simples e percebemos agora que o fator de complicação deles era a alusão. Por exemplo, o xiste de inversão sobre a esposa que tem se dado um pouco, ganhando, portanto, muito dinheiro. Ou o xiste absurdo do homem que respondia às congratulações pelo nascimento de seu filho mais novo, dizendo que era notável o que podiam realizar as mãos humanas. Na anedota americana, defrontamos uma alusão sem duplo sentido e verificamos que sua característica é a substituição por algo que lhe seja vinculado em uma conexão conceptual. Pode-se facilmente imaginar que haja mais de um tipo de conexão utilizável, a fim de que não nos percamos em um labirinto de detalhes. Discutiremos apenas as variações mais marcantes e, ainda assim, apenas alguns exemplos destas. A conexão usada para a substituição pode ser simplesmente uma semelhança fônica, de modo que essa subespécie torna-se análoga ao grupo que entre os xistes verbais compreende os trocadilhos. Aqui, no entanto, não se trata da semelhança fônica entre duas palavras, mas entre sentenças inteiras, expressões características e assim por diante. Por exemplo, Lichtenberg cunhou esse dito, abre aspas, novos balneários tratam bem, fecha aspas, que evoca-nos imediatamente o provérbio, abre aspas, novas vassouras varrem limpo, fecha aspas. As duas expressões partilham a palavra inicial e algumas mediais, tanto quanto a estrutura inteira da sentença. Não há dúvida de que a sentença tenha se introduzido na cabeça do espirituoso filósofo como imitação do provérbio familiar. Assim, o dito de Lichtenberg torna-se uma alusão ao provérbio. Através dessa alusão, algumas coisas são sugeridas, mas não ditas diretamente. Travessão, a saber que algo mais é responsável pelos efeitos produzidos pelos balneários, além das características invariantes das fontes termais.
Uma solução técnica semelhante aplica-se a outra pilhéria entre cochetes Schwarze ou schiste, entre cochetes Witze, W-I-T-Z, de Lichtenberg, abre aspas, uma garota de mais ou menos 12, modern, entre colchetes, modaz. Isto soa semelhante a 12, modern, entre colchetes, luas. Meses, o que pode ter sido originalmente um deslize na grafia dessa última expressão, permissível em poesia, mas também faz sentido usar a mutante moda ao invés da mutante lua, como um método de determinação da idade de uma mulher. A conexão pode também consistir na similaridade, exceto por uma leve modificação. Assim, essa técnica é também paralela a uma técnica verbal. Ambas as espécies de xiste produzem quase a mesma impressão, mas podem ser mais bem distinguidas umas das outras se consideramos os processos de elaboração do xiste. Eis um exemplo de xiste verbal ou trocadilho desse tipo. Maria Wilt era uma grande cantora, famosa pela extensão não apenas de sua voz. Sofreu a humilhação de que o título de uma peça teatral, baseada em famosa novela de Júlio Verne, aludisse à sua deselegante figura, abre aspas, a volta ao Wilt em 80 dias, fecha aspas. Ou, abre aspas, uma rainha por braça, fecha aspas, modificação do conhecido dito de Shakespeare, abre aspas, um rei por polegada, fecha aspas. A alusão a esta citação foi feita com referência a uma aristocrática e altíssima dama. Não se poderia objetar seriamente a que alguém desejasse incluir tal xiste entre as condensações acompanhadas de modificações como substitutivo. Um amigo disse de alguém de olhar muito arrogante, mas obstinado na perseguição de seus objetivos. Abre aspas, hat ein Ideal vor dem Kopf. Abre colchetes, tem um ideal à frente de sua cabeça, fecha colchetes e aspas. A expressão corrente é, abre aspas, en Brett vor dem Kopf haben, fecha aspas, abre colchetes. Literalmente, ter uma parede à frente da cabeça, travessão, ser obtuso, fecha colchetes. A modificação alude a essa expressão e utiliza seu sentido para seus próprios propósitos. Aqui, uma vez mais, podia-se descrever a técnica como condensação com modificação. É quase impossível distinguir entre alusão através de modificação e condensação com substituição. Se a modificação se limita a uma mudança de letras, por exemplo, diphteritis, esta alusão ao flagelo da difterites, entre colchetes difteria, representa como um outro mal público a autoridade quando exercida por pessoas desqualificadas. As partículas negativas fazem alusões muito nítidas à custa de leves alterações, abre aspas. Spinoza, meu companheiro de descrença, diz Heine,
Nós, por desgraça de Deus, trabalhadores, servos, negros, vilões, reticências, fecha aspas. É como Lichtenberg faz iniciar-se o manifesto, que ele não desenvolve além desses infortunados travessão, os quais, de certo, não têm mais direito a esse título que os reis e os príncipes na sua forma não modificada. Finalmente, uma outra espécie de alusão consiste na omissão comparável à condensação, sem formação de substitutivo. Na verdade, omite-se algo em toda alusão, ou seja, o processo dedutivo leva à alusão. Só depende de que a coisa mais óbvia na verbalização da alusão ou do substitutivo, que preenche parcialmente a lacuna, seja a própria lacuna. Assim, uma série de exemplos nos faria retomar da ostensiva omissão a alusão propriamente dita. A omissão sem substitutivo é apresentada no seguinte exemplo. Há um espirituoso e agressivo jornalista em Viena, cujas mordazes invectivas já o levaram várias vezes a ser agredido fisicamente pelos objetos de seu ataque. Em certa ocasião, quando comentava esse novo crime cometido por um de seus opositores habituais, alguém exclamou, abre aspas, se X ouve isso, terá seus ouvidos socados novamente. Fecha aspas. A técnica desse xiste inclui, em primeiro lugar, o desconcerto diante desse aparente nonsense, já que é impossível entendermos como é que ter os ouvidos socados possa ser a consequência imediata de ter ouvido alguma coisa. O absurdo do comentário desaparece se inserirmos na lacuna, abre aspas, ele escreverá um artigo tão cáustico sobre o homem que, reticências, etc., fecha aspas. A alusão por meio da omissão combinada com o nonsense são consequentemente os métodos técnicos usados neste xiste. Abre aspas, ele tanto se exalta que o preço do incenso está subindo, fecha aspas. Heine. Essa lacuna é fácil de preencher. O que foi omitido é substituído por uma inferência que reconduz então ao que fora omitido na forma de uma alusão. Abre aspas, o autor, travessão, louvor cheira mal, fecha aspas. E agora, outra vez, o xiste dos dois judeus fora de uma casa de banho quando um deles suspira. Abre aspas, mais um ano que se foi, fecha aspas. Tais exemplos não nos deixam dúvida de que a omissão integre a alusão. Há ainda uma lacuna bem nítida a ser considerada no nosso próximo exemplo. Embora se trate de um xiste autêntico e corretamente alusivo. Depois de um carnaval de artistas em Viena, circulou um livro de pilhérias, entre as quais figurava o seguinte epigrama. Abre aspas, uma esposa é como um guarda-chuva, mais cedo ou mais tarde toma-se um táxi, fecha aspas. Um guarda-chuva não é proteção suficiente contra a chuva. O mais cedo ou mais tarde só pode significar se a chuva aumentar e o táxi é um veículo público. Já que nos interessa aqui apenas a forma da analogia, adiaremos o exame mais detalhado deste xiste para um momento posterior.